homem fofoqueiro, ao morrer, foi direto para o inferno. Este homem sofria de sonambulismo. Ele vivia uma vida bem miserável, pois ele era pobre e nem tinha trabalho. Certo dia ele achou um cachimbo em seu porão. Então, pela manhã seguinte, o velho começou a fumá-lo, mas isso lhe dava o dom de escutar várias coisas. Ele escutou que o esposo e sua mulher roubam um povo. Então tentou tirar proveito disso, falando que agora ele sabia o seu segredo e o contaria para todo mundo. O homem ficou morrendo de vergonha e pediu por favor para que ele não falasse, mas teria que pagar para isso. O homem novamente se senta perto da igreja e começa a escutar coisas bem absurdas do padre. Chegando lá, ele também tirará satisfação. Ele sabe que aquele padre não é coisa que se preste e que ele engana todo o povo da região. Certamente o padre pagou para que ele não falasse nada. Mais uma vez o homem usa o seu cachimbo. Descobre que o cozinheiro e seu ajudante estão a envenenar o rei. Então, rapidamente, aquele homem, para ganhar cartas com o rei, fala tudo o que está acontecendo. O rei fica furioso e manda decapitar os dois. E fala que aquele homem pode pedir o que quiser, já que salvou a sua vida. Mas chegou o dia em que aquele homem morreu e ele foi diretamente lá para baixo, mas ainda possuía o seu cachimbo. Do chão saiu uma criatura horrorizante. Para o inimigo, ele começa a contar fofoca de pessoas vivas. Mas o homem era tagarelante e por isso o inimigo não o quis, e decidiu que mandaria o homem lá para cima. E rapidamente o fez. O homem foi parar nas nuvens, em um lugar bem bonito cheio de flores. Ele queria saber se tinha perdido o seu cachimbo, pois havia anjos lhe olhando, e o levaram lá para cima. Ao chegar, ele encontra um homem de branco, então que ele se arrepende e começa a pedir perdão, e que se sente muito envergonhado por tudo que fez. Aquele homem de branco o perdoa, deixará aquele senhor ficar naquele lugar, afinal o homem se arrependeu. Agora ele descansará perto de Deus. Deixe seu like se gostou da história. O homem fofoqueiro, ao morrer, foi direto para o inferno. Este homem sofria de sonambulismo. Ele vivia uma vida bem miserável, pois ele era pobre e nem tinha trabalho. Certo dia ele achou um cachimbo em seu porão. Então, pela manhã seguinte, o velho começou a fumá-lo, mas isso lhe dava o dom de escutar várias coisas. Ele escutou que o esposo e sua mulher roubam um povo. Então tentou tirar proveito disso, falando que agora ele sabia o seu segredo e o contaria para todo mundo. O homem ficou morrendo de vergonha e pediu por favor para que ele não falasse, mas teria que pagar para isso. O homem novamente se senta perto da igreja e começa a escutar coisas bem absurdas do padre. Chegando lá, ele também tirará satisfação. Ele sabe que aquele padre não é coisa que se preste e que ele engana todo o povo da região. Certamente o padre pagou para que ele não falasse nada. Mais uma vez o homem usa o seu cachimbo. Descobre que o cozinheiro e seu ajudante estão a envenenar o rei. Então, rapidamente, aquele homem, para ganhar cartas com o rei, fala tudo o que está acontecendo. O rei fica furioso e manda decapitar os dois. E fala que aquele homem pode pedir o que quiser, já que salvou a sua vida. Mas chegou o dia em que aquele homem morreu e ele foi diretamente lá para baixo, mas ainda possuía o seu cachimbo. Do chão saiu uma criatura horrorizante. Para o inimigo, ele começa a contar fofoca de pessoas vivas. Mas o homem era tagarelante e por isso o inimigo não o quis, e decidiu que mandaria o homem lá para cima. E rapidamente o fez. O homem foi parar nas nuvens, em um lugar bem bonito cheio de flores. Ele queria saber se tinha perdido o seu cachimbo, pois havia anjos lhe olhando, e o levaram lá para cima. Ao chegar, ele encontra um homem de branco, então que ele se arrepende e começa a pedir perdão, e que se sente muito envergonhado por tudo que fez. Aquele homem de branco o perdoa, deixará aquele senhor ficar naquele lugar, afinal o homem se arrependeu. Agora ele descansará perto de Deus. Deixe seu like se gostou da história. O homem fofoqueiro, ao morrer, foi direto para o inferno. Este homem sofria de sonambulismo. Ele vivia uma vida bem miserável, pois ele era pobre e nem tinha trabalho. Certo dia ele achou um cachimbo em seu porão. Então, pela manhã seguinte, o velho começou a fumá-lo, mas isso lhe dava o dom de escutar várias coisas. Ele escutou que o esposo e sua mulher roubam um povo. Então tentou tirar proveito disso, falando que agora ele sabia o seu segredo e o contaria para todo mundo. O homem ficou morrendo de vergonha e pediu por favor para que ele não falasse, mas teria que pagar para isso. O homem novamente se senta perto da igreja e começa a escutar coisas bem absurdas do padre. Chegando lá, ele também tirará satisfação. Ele sabe que aquele padre não é coisa que se preste
e que ele engana todo o povo da região. Certamente o padre pagou para que ele não falasse nada. Mais uma vez o homem usa o seu cachimbo. Descobre que o cozinheiro e seu ajudante estão a envenenar o rei. Então, rapidamente, aquele homem, para ganhar cartas com o rei, fala tudo o que está acontecendo. O rei fica furioso e manda decapitar os dois. E fala que aquele homem pode pedir o que quiser, já que salvou a sua vida. Mas chegou o dia em que aquele homem morreu, e ele foi diretamente lá para baixo, mas ainda possuía o seu cachimbo. Do chão saiu uma criatura horrorizante. Para o inimigo, ele começa a contar fofoca de pessoas vivas. Mas o homem era tagarelante e por isso o inimigo não o quis. E decidiu que mandaria o homem lá para cima. E rapidamente o fez. O homem foi parar nas nuvens.